88º dia, João, capítulo de número 20, vai começar falando do versículo 1 até o versículo de número 9, quando Maria Madalena vai então ao sepulcro. A hora que ela chega, vê que a pedra está removida, olha dentro do sepulcro, Jesus não está lá, vai e avisa para os discípulos. Pedro e João vão então até o sepulcro, vão correndo. João chega primeiro, porém não entra. Pedro chega logo em seguida, ele entra e vê os lençóis e vê tudo, e vê o lenço colocado à parte ali. Então João depois entra também, a Bíblia diz que ele viu e creu, porque eles ainda não haviam compreendido que conforme as Escrituras era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Versículo 10 até o versículo de número 18, Maria volta então para lá, os discípulos vão embora, né? Maria volta então para o sepulcro. A hora que ela olha dentro, vê dois anjos e pergunta para eles, né? O anjo pergunta para ela: o que você está procurando aqui? E logo depois então ela se vira e atrás dela aparece o próprio Jesus, mas ela não o reconheceu. Então Jesus pergunta para ela: o que você está procurando? Então ela diz, ela pensando que era um jardineiro, falando: se foi o Senhor que tirou o meu Senhor daqui, fala onde ele está que eu carrego. Então ele diz: Maria. Nesse momento ela o reconheceu. Então ela diz, né, Rabone, que em aramaico quer dizer mestre, que significa mestre. E Jesus fala para ela: não me segure, não me detenha, porque ainda não é o tempo, eu não voltei ainda para o meu Pai. E falou para ela ir e anunciar aos discípulos. Assim ela foi e contou aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. Versículo 19 ao versículo 23, os discípulos estão num local trancados, com medo, né, por causa da perseguição, por causa do que aconteceu com Jesus, e de repente Jesus aparece no meio deles, mesmo estando tudo trancado, a porta não foi aberta, né, do tipo, Jesus aparece, então mostra para eles as feridas, mostra para eles o seu lado, e eles viram, então creram que Jesus ressuscitou. Porém Tomé não estava nesse dia junto com eles. Então do versículo 24 até o versículo de número 31, que é o que encerra esse capítulo de número 20, depois de uma semana, porque Tomé chegou, eles falaram: olha Tomé, Jesus ressuscitou, contando para ele que Jesus havia ressuscitado. Porém Tomé falou assim: não, eu não acredito, a menos que eu toque nas mãos dele e toque do lado dele para ver as feridas, eu não acredito que Jesus ressuscitou. Uma semana, a Bíblia diz que uma semana depois, eles estavam novamente trancados num lugar, e de repente Jesus aparece no meio deles. Então fala para Tomé: Tomé, toca aqui nas minhas mãos, veja as feridas, toca aqui no meu lado, veja o ferimento. Então Tomé falou assim: Senhor, eu creio. E Jesus responde para ele: porque você viu, você creu? Felizes são aqueles que não viram, mas creem. Então, depois disso, né, encerra esse capítulo, então, e as palavras de João diz assim: mas estes foram escritos, aqui, ó, versículo 30, Jesus realizou na presença dos discípulos ainda muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nele tenham vida em seu nome. Esse foi o resumo do capítulo 20 do Evangelho de João. Já estamos encerrando também esse Evangelho. Que Deus abençoe sua vida, lhe conceda graça, misericórdia, entendimento, compreensão e amor pelas Escrituras e por esse Deus tão grande. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.